Ó Senhor, nós te exaltamos nesta manhã tão especial. Te exaltamos porque o teu Filho está vivo. E não só vivo, ele reina entre nós. Nós podemos sentir a tua presença se manifestando entre nós. Nós podemos sentir o teu amor sendo derramado e a esperança sendo renovado em cada um de nós. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui nesta manhã e poder te adorar, poder te exaltar, poder dizer-te o quão é maravilhoso estar em tua presença. Muito obrigado, ó Pai, porque na cruz do Calvário o teu Filho pagou o preço que era impossível ser pago por qualquer um de nós e nos resgatou, nos atraiu, nos deu liberdade e por isso nós estamos vivos. Nessa manhã, Pai, eu só te peço mais uma coisa. Fale aos nossos corações, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Sem ti nada nós podemos fazer. Sem ti nós não temos absolutamente nada, mas tu és aquele que supre todas as nossas necessidades. Não atente para a nossa pequenez, para a nossa humildade, mas olha para a tua misericórdia, Senhor, e usa-me conforme o teu querer. Fala conosco conforme o teu querer, para que possamos mais uma vez glorificar e exaltar o teu nome, porque tu és digno, Pai. Assim eu te agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Igreja Rio. A paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós hoje e para todos sempre. Que dia feliz, dia em que nós celebramos a ressurreição daquele que era, que é e que há de vir. Dia muito especial. Hoje nós estaremos encerrando essa série de mensagens Eu Sou, e durante esses 7 domingos nós estudamos aqui as afirmações de Jesus acerca de si mesmo. Tudo o que ele disse que era e que ele realmente é. Então nós podemos aprender aqui que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é a porta, que ele é o bom pastor, que ele é a ressurreição e a vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós estaremos estudando um pouco sobre a afirmação de Jesus quando ele diz que é a videira verdadeira. Para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Abra sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo. João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Diz assim o texto bíblico: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Jesus faz várias afirmações. Dessas 7 afirmações, ele diz que é pão, ele diz que é vida, ele diz que é caminho. Mas essa é a primeira afirmação onde ele se compara, ele diz que ele é uma planta, uma videira. E o que será que Jesus quis afirmar, quis nos ensinar
quando ele disse que era uma videira. Qual é o sentido disso para as nossas vidas? Qual é a realidade que Jesus quis ensinar, a realidade espiritual, quando ele se refere a si próprio como uma planta? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco na história e compreender a origem e como essa planta funcionava e qual era a importância dessa planta para as pessoas. Particularmente, eu sou extremamente apaixonado pela forma como Deus usa para ensinar verdades espirituais através de situações do dia a dia. Especialmente, como ele consegue fazer com que essas metáforas que aparecem na Bíblia consigam ilustrar de forma simples e clara tudo aquilo que ele deseja comunicar. Por isso Jesus disse que os homens erravam não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque era possível entender, analisando o texto bíblico, estudando o texto bíblico, todas as verdades espirituais que Deus queria comunicar e quer comunicar a cada um de nós. O povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, do tempo bíblico, ele estava ligado diretamente à terra. O meio de subsistência, o meio de sobreviver da vida daquele povo era diretamente ligado à terra. Seja pela pecuária, seja pela agricultura, seja pela forma como eles manejavam a terra, os cultivos. A vida deles era diretamente ligada à terra. A terra proporcionava aquilo que eles precisavam para viver. Nessa última mensagem, Jesus utiliza a videira como uma forma de ilustração acerca da sua própria pessoa. E para entender esse contexto, a gente precisa entender o que a videira faz. A videira, para quem não sabe, é a planta que produz uva, chamada de parreira, chamada de vide, chamada de vinha ou de vinhedo. Essa planta, ela produz a uva. E a uva, ela foi cultivada, é uma das frutas mais cultivadas desde os primórdios da civilização. E a primeira referência que a Bíblia faz acerca da vinha está em Gênesis, capítulo 9, no verso 20. Deus havia mandado chuva, o dilúvio havia destruído a terra e toda alma vivente, todo ser vivente foi destruído pelo dilúvio. Noé sobrevive no dilúvio, cerca de 370 dias Noé fica dentro da arca. Quando as águas secam, as águas abaixam, Noé sai da arca com os seus filhos, com os animais, com as sementes que ele havia guardado ali para poder fazer o cultivo. E o texto de Gênesis capítulo 9, verso 20, diz que a primeira coisa que Noé, o agricultor, fez foi plantar uma vinha. Mas é interessante que se a gente continua lendo esse texto, sem um conhecimento histórico, sem um conhecimento textual daquilo que o texto quer nos ensinar, daquilo que a palavra está dizendo, a gente tem uma falsa sensação de que Noé planta essa vinha porque ele queria tomar vinho. Ele planta essa videira, ele faz essa cultura porque ele queria tomar vinho. Ele queria sim bebedar, porque logo em seguida o texto diz que ele toma o vinho e fica bêbado. Abrindo parênteses aqui, só para descontrair um pouco, talvez realmente tenha sido isso, porque ficar 370 dias dentro de uma arca trancada, cheio de bicho, sem poder ir para lugar nenhum, é complicado. Mas enfim, esse não era o objetivo principal de Noé. Esse não era a intenção que Noé tinha. Noé, ele era agricultor, o texto diz isso, esse próprio texto diz que ele era agricultor, e que ele sabia qual era a real necessidade de se ter uma vinha. E, consequentemente, obter os benefícios que essa plantação, que esse cultivo, traria para Noé. Primeiro benefício é que esse tipo de cultivo, ele não requeria muito trabalho do agricultor. O esforço era mínimo, tanto para plantar, quanto para fazer a manutenção daquela vinha. O texto bíblico diz, e esse que nós acabamos de ler, que o agricultor ele poda e corta os galhos. Então, basicamente, o cultivo da uva, ele planta, a videira nasce, e uma vez por ano, ele precisa podar antes que comece a dar a safra. Tirar os galhos que estão ruins,
jogá-los fora e deixar os galhos bons para que esses galhos produzam a fruta. Então, basicamente, o esforço que o agricultor precisava ter para plantar uma vinha era mínimo. Além disso, essa forma de cultivo, como ela se desenvolvia, favorecia bastante a terra. Porque a terra, para quem não conhece, as vinhas, as plantas, elas crescem, elas se espalham sobre uma treliça, sobre uma superfície, que nós chamamos de trepadeiras, elas se espalham, e elas produzem sombra sobre o solo. Então, essa sombra que essas folhas produzem são capazes de proteger a terra e de fazer com que a terra retenha água por muito mais tempo, porque impedem que os raios solares afetem diretamente o solo. Então, geralmente, esse campo onde tem as vinhas é um campo muito fértil, porque a água que fica ali é retida durante muito mais tempo, além de servir de proteção, de abrigo, para que outras culturas pudessem ser desenvolvidas à sombra dessas videiras. Então veja que Noé, quando sai da arca, ele entende e ele compreende, por ser um agricultor, que aquela seria a primeira cultura que ele deveria implementar na terra depois do dilúvio. Naturalmente que a uva é o principal produto da videira. Eles plantam e se planta a videira para que se tenha uva. Mas a uva não é o único produto que a videira produz. Bem, se nós falarmos em termos alimentares, a folha da uva ela pode ser usada como alimento, ela é comestível. A folha da uva também pode ser usada como um chá com propriedades medicinais. A uva ela era comida in natura, tirava-se do pé, do cacho e se comia. Fazia-se um suco fresco com essas uvas. Quando o copeiro do faraó, ele foi preso e estava com José, ele disse que ele espremia as uvas na taça de faraó. Então é o suco de uva, ele fazia ali o suco de uva, servia como alimento. De acordo com as necessidades daquela época e daquela região, onde não havia geladeira, onde não havia meios fáceis de se armazenar comida, as uvas eram secas, eram feitas passas, e essas passas tinham uma durabilidade muito grande, serviam de alimento. Então, quando eles viajavam, quando eles faziam jornadas, eles usavam aquelas passas como alimento, e o alimento não se deteriorava. Também com essas uvas era feito um suco, e esse suco era fervido, do suco se extraía um xarope. Esse xarope era muito parecido com uma geleia, ele tinha uma certa consistência. Então ele era utilizado para comer com pão, e ele também era utilizado para fazer uma bebida, como se fosse um refresco. Se diluía esse xarope em água e se tinha ali um refresco. Durava muito tempo. Com o vinho, se fazia um tipo de remédio para tratar feridas. Essas feridas inicialmente eram tratadas com esse remédio e posteriormente eram colocados azeites sobre essas feridas. Então ali ele tinha também uma propriedade medicinal. Também era feito um vinagre, uma bebida forte, também chamada de vinho barato ou vinho amargo. Foi aquele que colocaram numa esponja e colocaram na boca de Jesus. Mas Jesus não aceitou. Esse vinho amargo, essa bebida forte, era uma bebida de alto teor de álcool, alto teor alcoólico, elevadíssimo, e fazia com que a pessoa perdesse os sentidos. Vários textos, como por exemplo Provérbios 23, fala sobre isso. Não havia anestesia naquela época e essa bebida era utilizada como uma forma de anestésico, para que pudesse ser feito um tratamento, para que a pessoa que estivesse sentindo dor, pudesse parar de sentir dor. Mas esse fruto da videira, ele também tinha outras propriedades sociais. Por exemplo, era feito o próprio vinho que alegrava as pessoas, que trazia alegria. Quando Jesus está em Caná da Galileia, nas bodas, o texto diz que acabou o vinho que a festa alegrava. Então o vinho ele também tem essa propriedade de trazer alegria, tudo isso vindo da videira. Havia também um vinho novo, que era o vinho não fermentado, que também era utilizado, não só como uma necessidade para trazer alegria, mas também porque em algumas jornadas
que o povo fazia, eles não tinham condições de levar água e não sabiam se a água que eles iam encontrar na jornada era potável. Então o risco de beber uma água contaminada era muito grande. Então eles bebiam água das fontes que eles conheciam. E muitas vezes esse vinho ele era utilizado para matar a sede durante essas jornadas. Era uma prática comum. Paulo ele aconselha Timóteo a tomar também vinho por conta do estômago dele, por conta de um problema de saúde que ele tinha, porque muitas vezes a água que Timóteo tomava não era uma água de boa qualidade. E aí nós vemos então que essa vinha, que essa videira, ela podia proporcionar para aquela cultura, para aquele povo daquela época, inúmeros benefícios. Por isso Noé, ele planta essa vinha, por isso Noé, entendendo, sabedor de que os recursos provenientes daquela cultura seriam suficientes para ajudar a manter a sua família naquela nova civilização, porque a partir de Noé começa tudo outra vez. E as mesmas promessas que Deus fez a Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai, Deus também faz a Noé. Noé sabia que precisava de um suporte, Noé sabia que precisava de recursos de subsistência, e a videira seria a melhor planta que pudesse oferecer a ele esses recursos inicialmente. Por isso Noé faz essa plantação. Então veja que essa planta tem uma importância, uma relevância fundamental dentro da cultura primitiva do povo de Israel. Ela tem uma importância vital. Embora Noé tivesse animais também, ele sabia que ele precisaria ter um recurso mais importante do que os animais. E aí ele se dedica e ele planta essa vinha. Ter uma vinha, ainda que pequena, era fundamental. Resumindo, a videira ela é um organismo vivo que tem a capacidade de proporcionar vida a outros organismos vivos. A videira é uma planta que consegue oferecer benefícios para que a vida possa permanecer, para que a vida possa ser estabelecida. Daí a importância de Noé plantar uma vinha, plantar uma videira. E o interessante é que Deus, ele compara a nação de Israel a uma videira. Deus usa essa importância da planta para chamar Israel à sua responsabilidade enquanto nação no mundo. Deus ele faz essa comparação em vários textos, e o texto que mais fala sobre isso está em Salmos, capítulo 80, do verso 1 ao verso 11. Eu queria que, se você pudesse, você abrisse a sua Bíblia nesse texto e acompanhasse essa leitura. Salmo 80, do verso 8 ao verso 11. Veja o que o salmista fala acerca dessa comparação de Israel com uma videira. O texto diz assim: do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno e ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Veja que Deus está dizendo aqui, através do salmista, que Israel era a videira que ele havia trazido do Egito, havia plantado na terra de Canaã, e antes de fazer isso, ele expulsou as nações, limpou a terra, plantou essa videira, sendo que as raízes foram lançadas, ela encheu a terra, se espalhou, a sombra dela cobriu os montes e cobriu os mais altos cedros, e os ramos dessa videira se estenderam até o mar, e os brotos se estenderam até o rio. Deus estava dizendo assim para o povo: olha, vocês são a minha videira, que eu plantei nesta terra, e que eu fiz crescer, e que eu fiz virar uma planta frondosa, uma planta muito grande, que vai dos montes até os vales, dos vales até os rios, dos rios até o litoral. A sua sombra se estendeu por toda essa região.
Deus usa a representatividade dessa planta no que diz respeito às necessidades humanas para ilustrar essa verdade espiritual. A nação de Israel deveria ser como uma videira para o mundo, deveria ser como essa planta para o mundo. A nação de Israel deveria ser uma bênção para as outras nações. O texto que nós lemos diz que Deus seria glorificado pelo fato de nós darmos muitos frutos. Então Israel deveria produzir frutos, e esses frutos deveriam glorificar a Deus. Esse propósito é reiterado diversas vezes na história do povo de Israel. Não foi apenas uma vez que Deus falou isso para o povo, foram várias vezes. Quando Deus chama Abraão, e Deus diz para Abraão: olha, Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação. Deus já estava estabelecendo naquele momento ali essa propriedade de Israel como uma videira. Veja o que Deus diz em Gênesis capítulo 12, verso 2 e verso 3, se você puder, abra sua Bíblia, leia também hoje, nós vamos ler vários textos bíblicos, e eu queria que você acompanhasse essa leitura. Deus revela o seu propósito à nação de Israel antes mesmo dessa nação ser formada. Antes mesmo dessa nação iniciar, dessa nação começar, Deus revela qual era o seu propósito para essa nação. Veja o que Deus diz em Gênesis capítulo 12, verso 2 e verso 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Ele não era um grande povo, ele não era um povo, não era uma nação, era só Abraão e sua mulher, nem filhos eles tinham ainda. E Deus diz: farei de você um grande povo, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Veja que assim como Noé abençoa todos os povos na terra, porque Noé, quando traz essa videira e planta essa vinha, quando ele traz a semente e planta essa vinha, Noé introduz na humanidade a cultura da uva. Foi ele que fez isso. Provavelmente deveria existir uva antes do dilúvio. Noé separou lá, ou uma raiz, ou um pedaço, ou uma semente, eu não sei. E aí, quando o dilúvio destrói tudo, Noé planta. E porque Noé plantou, todo mundo hoje pode comer uva, pode beber suco, pode tomar vinho, por causa de Noé. Noé abençoou todas as nações. Fora os outros benefícios que eu falei anteriormente, que essa videira produzia para as pessoas. Da mesma forma, Deus diz para Abraão: olha, Abraão, em você serão benditas, serão abençoadas todos os povos da terra, todas as famílias da terra. Então a bênção ali não é exclusiva de Israel, não é exclusiva de Abraão, não é exclusiva da descendência de Abraão, a bênção ali é para todos os povos da terra. Mais adiante, se nós olharmos o texto, nós vamos ver que Moisés explica isso para o povo, antes do povo entrar na terra prometida. Quando o povo sai do Egito, passa 40 anos no deserto, Moisés então repete a lei em Deuteronômio para que o povo pudesse conhecer a lei, porque toda a geração que havia saído do Egito tinha morrido. Só sobraram 2, Josué e Caleb, e Moisés. Então, ele precisa repetir a lei, ele precisa falar novamente a lei que havia sido falada anteriormente. E abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 3, verso 6 e verso 8. Aliás, Deuteronômio capítulo 4, verso 6 e verso 8. Do verso 6 ao verso 8. Veja o que Moisés diz ao povo de Israel. Deuteronômio capítulo 4, do verso 6 ao 8, diz assim: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, falando acerca dos mandamentos, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, que sempre que o invocamos.
Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Veja que as nações iriam olhar para Israel, iriam ver o que Israel fazia, iriam ver o testemunho que Israel dava e, consequentemente, iriam conhecer o Deus de Israel. Então, o propósito de Deus era que Israel fosse o referencial de Deus para as nações, a videira de Deus para as nações, levando alimento, levando saúde, levando vida, levando alegria, levando conhecimento daquele que realmente é Deus. Posteriormente, já na época dos reis, no período monárquico, Salomão constrói um templo e ele inaugura, faz a dedicação do templo ao Senhor, faz a consagração do templo ao Senhor. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 32 e verso 33. Veja o que Salomão diz acerca do templo e acerca das outras nações. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 32 e 33. Quanto ao estrangeiro, que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus lugar da tua habitação e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. O que Salomão está orando e dizendo ao Senhor é o seguinte: Senhor, que todas as nações que ouçam falar de Israel, que ouçam falar do teu nome, venham até aqui, e que as orações dessas pessoas sejam atendidas, e que essas pessoas te conheçam. Ele diz assim, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Ou seja, o objetivo de Israel como nação, da consagração do templo, era que todos os povos da terra conhecessem o Senhor, através de Israel. Conhecessem e o temessem. Então, Salomão, ele está dizendo para Deus o seguinte: Deus, aquele chamado que tu fizeste a Abraão, meu pai, patriarca dessa nação, para que nele fossem abençoadas todas as famílias da terra, cumpre hoje, ó Deus, aqui neste lugar, porque todos os povos verão o que tu tens feito e glorificarão, te conhecerão e glorificarão e te temerão, porque tu és o Senhor de Israel e o Senhor de todo o universo. Esse era o objetivo principal. Assim como a videira traz vida, Israel traria vida para as outras nações através do seu testemunho. E é interessante que Jesus, ao entrar no templo, ao ver o pátio dos gentios, ele se revolta. Veja que o templo de Israel, na época em que Jesus viveu, foi o templo reconstruído por Herodes o Grande. Esse templo havia uma divisão, um muro. Dentro do muro havia o pátio, chamado de Pátio dos Gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram israelitas, que não eram judeus. Eles não poderiam entrar no templo. Eles poderiam apenas ficar nesse pátio dos gentios. E nesse lugar, nesse pátio dos gentios, era o local onde os sacerdotes deveriam fazer o que Salomão acabou de falar. Venham aqui e te conheçam e te temam, assim como Israel faz. Ou seja, as nações iriam para Israel, entrariam naquele espaço do templo destinado às outras nações, aos gentios. Ali os sacerdotes eram obrigados, os levitas eram obrigados a ensinar o povo de outras nações quem era o Deus de Israel. Videira, trazendo vida a outros organismos, trazendo alimento aos outros organismos, trazendo tudo aquilo que as pessoas precisavam saber acerca de Deus. Esse era o objetivo principal. Veja o que Jesus declara quando ele entra no templo e ele percebe que tudo aquilo ali estava acontecendo no pátio dos gentios. Marcos capítulo 11, do verso 15 ao verso 17. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo.
Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele faz uma citação a Isaías capítulo 56, de verso 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, haviam transformado aquilo ali num mercado, muito similar com o que se vê hoje em dia. Ao invés de ensinarem quem era Deus, de serem como uma videira, produzindo frutos, alimento para aquelas pessoas sedentas de conhecerem a Deus, estavam vendendo, deturpando a mensagem do Evangelho. Estavam vendendo animais, e esses animais eram para serem sacrificados, e eles não ensinavam, eles apenas comercializavam. Por isso que Jesus proíbe, não permitiu que ninguém carregasse mercadoria dentro do templo, porque aquele local não era um local de vender mercadoria, de vender fé. Aquele local era o local onde os povos poderiam conhecer o Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Israel deveria ser como uma videira, produzindo frutos, produzindo alimento, trazendo alegria, trazendo saúde para as nações. Israel era a planta que Deus havia plantado para que o nome dele fosse conhecido entre todos os povos. Israel foi a videira que Deus plantou para que a bênção dele pudesse alcançar todas as nações. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Eu quero voltar agora ao texto original da mensagem, fazendo um rearranjo dos versículos, para que podemos destacar 5 verdades acerca daquilo que Jesus ensinou quando ele disse: eu sou a videira verdadeira. Se nós lermos o texto, esse que nós acabamos de ler, nós vemos que, embora haja uma perícope só, existem 2 divisões principais nesse texto, do verso 1 ao verso 8. Mas parece que Jesus, ele fala e repete depois embaixo o que ele diz anteriormente. Então, é claro que, tomando a liberdade, não estou adulterando a palavra, mas eu fiz apenas um rearranjo do que Jesus diz. Eu queria ler esse texto, e a partir desse texto eu vou falar sobre essas 5 afirmações que Jesus diz. Se nós pudéssemos rearranjar, o texto ficaria assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E todo o que dá fruto ele poda, ou seja, limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Primeira verdade que a gente pode extrair dessas afirmações de Jesus é que somente Jesus é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, Jesus afirma. Embora Israel tenha se degenerado, somente Jesus poderia cumprir a finalidade de ser videira para o mundo, porque para o homem era impossível realizar aquela tarefa. Humanamente falando, Israel não tinha condições.
Mesmo que esse tenha sido o desejo de Deus, Deus providenciou uma videira melhor, uma videira maior, uma videira que realmente pudesse produzir frutos para a vida de todas as nações. Somente Jesus pode ser essa videira. Somente Jesus pode nos trazer vida e vida em abundância. Somente Jesus pode nos conectar ao Pai. Veja o que o texto diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Jesus se coloca no lugar intermediário entre o agricultor e cada um de nós. Somente Ele pode nos conectar ao Pai, somente Ele pode nos religar ao Pai, somente Ele pode trazer a cada um de nós a vida que o Pai nos dá. Não existe outro caminho, e Ele declarou: eu sou o caminho. Não dá para fazer nada sem Jesus. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Segunda verdade, em nós mesmos, qualquer um de nós, por melhor que seja, por mais capaz que seja, por mais inteligente, sábio, letrado que seja, não consegue fazer nada se não for através de Jesus. Ramo não tem vida sozinho, ramo só tem vida na videira. É inútil achar que nós temos a capacidade. É inútil achar que nós conseguimos transformar pessoas. É inútil achar que a nossa força, que a nossa capacidade, que o nosso conhecimento são suficientes para transformar alguém. Não são, não serão nunca, jamais, porque só Jesus pode fazer isso. Às vezes eu fico frustrado com algumas declarações de pessoas, e até grandes líderes que dizem: não, eu fiz. Olha, eu salvei tantas pessoas esse final de semana. Olha, a minha pregação foi capaz de transformar muitas pessoas. Não, a minha pregação não faz nada. O que faz é o Espírito Santo, se eu estiver ligado na videira, porque sem Ele eu sou incapaz de produzir qualquer fruto. Sem Ele, você é incapaz de fazer qualquer coisa. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, seja dada a Ele. Gideão é chamado por Deus para livrar o povo. E Gideão estava com medo. O texto diz que ele estava escondido malhando trigo. Escondido dentro de um buraco malhando trigo. E Deus olha para Gideão e diz assim: Gideão, varão valoroso, corajoso, vem cá, eu vou te escolher para tu salvar o povo. Estou parafraseando, tá, gente? E aí, Gideão vai, o medroso, mas Deus chama ele de corajoso. E ele vai lá para a batalha, cheio de medo, faz várias provas com Deus, e parece que ele faz as provas com Deus, e depois que ele faz as provas todas que ele queria fazer com Deus, para ter a certeza absoluta de que Deus estava com ele, Deus resolve provar ele também. Deus fala assim: tudo bem, Gideão, quantos homens tem aí? Quantos? Ah, tem um bocado aqui, 30 mil. Não, 30 mil não dá, Gideão. Aí a primeira peneira sai 27 mil, ficam só 3 mil. Aí Gideão, 3 mil, né, senhor? Dá para dar uma frente, mas 3 mil. Aí Deus: não, Gideão, tem muita gente ainda aí, Gideão. Tem gente demais. Aí Deus passa outra peneira. Aí ficam 300. Sem mim, nada podeis fazer. Faz-me lembrar quando o povo de Israel está marchando, e Deus declara para o povo: olha, nessa peleja, vocês não terão que pelejar. A gente só consegue produzir frutos quando a gente se humilha diante daquele que é a videira verdadeira. E reconhece que o poder, que a autoridade, que a força, que a capacidade, que a vida vem dele.
Aí a seiva flui, sai dele, passa por nós e nós conseguimos produzir frutos. Não dá. Sem ele, não dá. Israel perde a sua missão, perde a visão daquilo que Deus havia passado, porque achava que podia fazer as coisas por si mesmo. A sua capacidade era maior, a grande nação de Israel, o povo escolhido, o povo que Deus havia levantado, fracassou, porque deixou Deus de lado, porque achou que poderia fazer alguma coisa sem ele. É ledo engano, é fantasia da nossa mente humana mesquinha, achar que temos a capacidade, porque só ele pode fazer. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Terceira afirmação: frutos são consequência de uma vida que permanece em Cristo, porque já foi limpa pela palavra e permanece na palavra. Só é possível permanecer em Cristo se permanecermos na sua palavra. Por isso o nosso esforço de que todos leiam a Bíblia durante o ano. Por isso o nosso esforço de que todos conheçam a Bíblia através do pensar. Por isso o nosso esforço de pregar a palavra de Deus como ela é. Porque não tem como permanecer em Cristo se não for pela palavra. Não há como permanecer nele se não formos submissos à palavra dele. E dessa forma, é impossível frutificar a não ser em Cristo. Os frutos são consequência dessa vida. E aqui, a gente precisa entender bem claro isso, que nós não somos salvos pelas nossas boas obras, pelos nossos frutos, não. Os nossos frutos é que são consequência da nossa salvação. Isso não é requisito para alcançar a salvação, não, muito pelo contrário. Isso é requisito para identificar em nós a salvação que opera poderosamente, que me constrange, que me encaminha. Porque essa palavra está trabalhando em minha vida constantemente. Essa palavra me incomoda. Essa palavra me adverte. Essa palavra me encoraja. Essa palavra me anima. Mas essa palavra também mexe comigo. Mexe com as minhas razões. Mexe com as minhas emoções. O nosso pastor acabou de falar, nós teremos uma série sobre isso. A palavra mexe com as minhas emoções. A palavra me traz ao centro. A palavra me coloca no prumo. A palavra me coloca no caminho. A palavra me coloca no local aonde Deus quer que eu esteja, e não de acordo com a minha subjetividade das ideias que tenho. É a palavra. Ela é o norte, ela é a bússola, é ela quem guia, é ela quem orienta, é ela que esclarece, é ela que mostra as minhas mazelas e o meu comportamento pernicioso, é ela que mostra quem Ele é e quem eu sou, é ela que me purifica dos meus pensamentos, que muitas vezes me afastam de Deus, é a palavra. Ele poda, Ele limpa. Mas há também uma advertência. Essa é a quarta verdade que eu quero falar. Há uma advertência solene quanto à nossa serventia no reino. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Por isso que é impossível não produzir, se está em Cristo, se está na palavra. É uma consequência natural. A pergunta
E a advertência solene é essa: aonde estão os seus frutos? Há frutos? Examine-se o homem a si mesmo, examine-se. Há frutos na sua vida? O que Jesus está querendo dizer aqui é que quem não produz fruto é inútil no reino de Deus. Quem não produz alguma coisa é como esse galho que é lançado fora, é queimado, não existe. É preciso produzir, como consequência da palavra, como consequência da permanência em Cristo, como consequência daquele que reconhece que faz parte da videira, porque da videira vem a sua suficiência. A quinta e última reflexão acerca desse texto é quando Jesus diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. O objetivo principal de uma vida frutífera é glorificar a Deus. O objetivo principal de uma vida que produz é a exaltação do nome de Deus, é o conhecimento de Deus. Jesus disse no Sermão do Monte: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O objetivo dos frutos não são para crescer a igreja, o objetivo dos frutos não são para dar destaque a ninguém, o objetivo dos frutos não são escala de hierarquia na vida religiosa, não. O objetivo do fruto na vida do crente é a glorificação de Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Corta o ramo da videira, você não produz nada. Sem Ele você não faz nada, eu não faço nada. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo principal dos homens? Qual é o objetivo da humanidade? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O problema é que muitas pessoas querem gozar, querem aproveitar, querem ter o benefício de ter Deus como Senhor das suas vidas, mas não querem glorificá-lo. Glorificar a Deus não é somente dizer glória quando o culto está avivado, quando o hino está mexendo com o nosso coração, quando a mensagem nos incomoda de alguma forma. Isso não é só glorificar a Deus. Glorificar a Deus é ter uma vida que, quando alguém olhar para essa vida, veja Deus. Foi isso que Deus falou para o povo de Israel: vocês precisam me mostrar ao mundo através das suas obras. Jesus está nos ensinando a glorificar ao Pai, dando muito fruto. Mas como você pode fazer isso? Eu tenho uma resposta aqui para te dar. Servindo para a finalidade pela qual Deus lhe chamou. Eu posso dizer isso, e talvez isso seja uma vaidade minha, mas eu me orgulho de fazer parte dessa igreja. Sabe por quê? Porque segunda-feira nós estávamos num cinema na Conde da Boa Vista, com vários travestis, assistindo um filme que fala sobre milagre, dando amor e dando carinho para aquelas pessoas, frutificando conforme Deus nos chamou. Eu me orgulho dessa igreja porque desde sexta-feira existem pessoas que estão virando aí para que aconteça um espetáculo onde o nome de Deus seja anunciado. A despeito dos prazeres, da possibilidade de você viajar, de você descansar, existem pessoas que estão virando aí, por isso que está assim vazio aqui. Não foi só uma estratégia de culto não, tá gente? Isso aqui foi porque está tudo lá. Sabe por quê?
porque lá é o nosso lugar, é lá que a gente precisa dar frutos. Eu me orgulho disso. Sabe, eu me orgulho de saber que aqui nessa igreja tem pessoas que todos os domingos, onde há programação, deixam de estar no descanso da sua casa e vão para a Funásia acolher adolescentes e adolescentes que estão à margem da sociedade, que cometeram crimes, no caso atos infracionais, que já furtaram, que já roubaram, que já mataram. Estamos dando fruto lá. Sabe, eu me orgulho pelo fato de que essa igreja, e eu falo isso com toda a propriedade, os pastores, o conselho dessa igreja está sem dormir, porque a gente vai fazer o rio social acontecer. Não importa o que haja, não importa o que aconteça, o rio social vai acontecer para que os frutos sejam vistos e Deus seja glorificado naquela comunidade. Eu não sei de onde vai vir o recurso, eu não sei como vai acontecer, mas eu tenho certeza que a videira verdadeira irá mandar o recurso, irá mandar a seiva, e o nome de Deus vai ser glorificado. Eu tenho orgulho dessa igreja, porque tem uma equipe aqui todo domingo. Quando você chega, às vezes chateado, cansado, triste, te recebe aqui um sorriso desse tamanho. Às vezes essa equipe também está triste, está cansada, está chateada, está chorando, está com problema. Mas ela resolveu ser ramo dessa videira que produz para a glória de Deus. Sabe, eu sinto orgulho de ter pessoas aqui nessa igreja que chegam antes do culto e saem depois do culto, que às vezes trabalham depois do expediente, do seu trabalho normal, para preparar uma comida, para que você possa ter um momento de comunhão, para que você possa ter um momento de confraternização, conhecer outra parte do corpo do qual você faz parte, conhecer outro ramo da videira da qual você também faz parte. Eu sinto orgulho, sabe, quando eu chego com o carro e sempre tem alguém com um sorriso muito grande, que às vezes fica na chuva, no sol, suando, mas está lá. Sou videira. Eu fico feliz e orgulhoso quando eu vejo que a nossa igreja tem pessoas que resolveram ser ramos dessa videira que produz para a glória de Deus. Posso falar de todos os outros ministérios, a banda, a integração, a programação, Geração Rio. Enquanto nós estamos aqui, as crianças estão lá, dando fruto para a glória de Deus. Isso é mérito nosso? Não, talvez eu peque por me sentir orgulhoso por causa disso, mas isso não é mérito nosso, isso é mérito daquele que olhou para mim na cruz do Calvário e que me disse: eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanecer em mim, esse dará fruto, e o fruto permanecerá. Quero terminar essa pregação perguntando para você, com todo o carinho que eu tenho por vocês, vocês estão produzindo frutos? Não é difícil, é muito fácil, basta querer. E assim o nosso Pai é glorificado, quando nós damos muito fruto. Nisto nós somos conhecidos como discípulo da videira, produzindo frutos. Quero orar por você. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você e com você. Ó Deus, a Tua palavra nos chama, Senhor, a uma vida de utilidade para o Teu reino. A Tua palavra nos chama, Senhor, a uma vida de frutificação, mas não uma frutificação qualquer, Senhor, não produzindo algo para a vaidade humana, para os conceitos humanos de importância ou de utilidade, mas sim para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir nesta manhã especial, Pai, onde nós celebramos a ressurreição do Teu Filho, que nós, todos nós, estejamos realmente enxertados, Senhor, nessa videira,
Que nós estejamos, Senhor, recebendo a seiva e recebendo a palavra a cada dia e, sobretudo, permanecendo na palavra, porque essa é a única forma, Senhor, de sermos verdadeiramente seus discípulos, permanecendo em Ti, Senhor, e assim Tu permanecerás em nós. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a produzir frutos que exaltem o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a produzir frutos, Senhor amado, que demonstrem ao mundo quem Tu és e tudo o que Tu fez por essa humanidade, Pai, por cada um de nós. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Tu és a videira verdadeira e nós somos os Teus ramos, Senhor. Faça de nós o que Tu quiseres. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Você pode ficar de pé e cantar essa canção? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor Jesus. A Ti rendemos louvores, Pai. Estamos maravilhados com a Tua presença, Senhor. No arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Suas vozes. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus, nós estamos diante da Tua mesa, Senhor. Enche esse lugar com a Tua glória, Senhor. Derrama sobre nós o Teu poder. Fica à vontade, Espírito Santo. Enche-nos com o Teu poder, com a Tua graça. Vem, vem, transborda-nos, Senhor. Vem, transborda-nos, Senhor. Aleluia. Quando Paulo fala a Coríntios, quando Paulo fala aos Coríntios sobre a ceia,
E esse texto que a gente conhece tão bem, ele diz assim: a ceia que vocês comem não é a ceia do Senhor. Por que Paulo diz isso? Porque aquela ceia não produzia transformação. Aqui existem dois tipos de pessoas: as que vão provar da ceia do Senhor e as que vão fazer um lanchezinho eucarístico. As que vão se alimentar de Cristo e as que vão apenas ingerir pão e suco de uva. Qual é a diferença? São os frutos. Qual é a diferença entre aqueles que estão de fato na mesa do Senhor, comendo pão vivo do céu, e aqueles que estão fazendo um lanchezinho eucarístico? Os frutos. Eu passo a ler para vocês o que se encontra em Lucas, capítulo de número 24, verso 30, que diz assim: quando estava à mesa com eles, isso é Jesus com os discípulos de Emaús. Jesus começa a conversar com os discípulos que tinham desistido. Era domingo, fim de tarde, eles estavam voltando para casa. Emaús era lugar de fuga. Emaús era o lugar da desistência, era voltar à velha vida. E eles começam a conversar com Jesus, acham interessante a conversa, a presença é preciosa. E eles dizem: Jesus, fica conosco, vem aqui para a nossa mesa. Então Jesus, conversando com eles na mesa, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. O primeiro fruto de quem está na mesa com o Senhor Jesus é ter os seus olhos abertos. Sim, porque uma coisa é nós enxergarmos, outra é termos discernimento espiritual para ver a vida com os olhos de Deus. É enxergar as dores e as angústias e ver o quanto Deus tem operado nelas. É andar por um caminho e saber que não se está só nele. Quantos de nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos? Os discípulos de Emaús tiveram seus olhos abertos no partir do pão. O verso seguinte diz assim: os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração? Primeiro fruto, olhos abertos. Segundo fruto, coração que queima. É coração apaixonado. Alguém que não sabe por que a gente está aqui, não entende o quanto a gente vibra, por que a gente dá glória a Deus, por que a gente celebra, por que a gente faz essas loucuras, por que a gente se desgasta, mas só quem entende é quem tem um coração que queima. Isso é fruto de quem está com Jesus na mesa. Olhos abertos, coração que queima. O texto continua dizendo: enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, olhos abertos, coração que queima, mas ouvidos atentos à palavra. Isso aqui não é um livro qualquer que foi escrito há 2000 anos atrás. Essa é a palavra de Deus. O coração queima não é quando a gente ouve uma canção, é quando a gente ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, viva, eficaz, é espada penetrante, capaz de dividir alma e espírito. Olhos abertos, discernimento espiritual, coração que queima, isso é paixão. Mas a gente também tem ouvidos atentos à palavra de Deus. O verso continua dizendo o seguinte: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles estavam no turno da noite, no lugar da desistência. Mas depois que eles estavam com Jesus à mesa e que Jesus partiu o pão, os olhos se abriram. Eles perceberam que o coração deles estava queimando, porque ouviam a palavra. Então os pés voltaram para o caminho. Pés que voltam para Jerusalém. Jesus tinha dito que aqueles discípulos tinham que esperar em Jerusalém. Sabe o que é isso? Arrependimento.
é voltar à vontade de Deus, é estar dentro daquilo que Deus espera que estejamos. A ceia é tempo de arrependimento, de quebrantamento. A ceia com Jesus é tempo de voltar. É tempo de se apaixonar pelo primeiro amor. É tempo de fazer o caminho de volta e dizer: Jesus, eu quero que tu me uses. Eu não vou deixar os meus traumas me pararem. Eu não vou estar na minha Emaús. Eu estou de volta para Jerusalém. Olhos que se abrem, coração que queima, ouvidos atentos à palavra, pés que voltam para o caminho. Mas por último, verso 35 diz: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles no partir do pão. Quinto fruto, que só dá quem está ligado à videira, quando está junto com Jesus na mesa, é uma boca que se abre para professar Jesus, para testemunhar do encontro que teve com Ele. Nós não podemos ficar calados. Fala daquilo que Jesus tem feito na tua vida. Prega a palavra, em tempo, fora de tempo. Evangeliza. Porque quem se encontrou com Jesus na mesa da graça e viu o pão ser partido, não consegue ficar calado. Eu tenho uma mensagem nela, eu me apoio e eu vou morrer dizendo: eu amo a mensagem da cruz. O Evangelho é a mensagem que não pode ser silenciada dentro de nós. Por isso, ceia é momento de pedir discernimento espiritual a Deus. Ceia é momento de renovar a nossa paixão, coração que queima. Ceia é momento de que os nossos ouvidos se voltam para a palavra, o nosso fundamento. Ceia é momento onde os nossos pés voltam para a vontade de Deus e há arrependimento. Mas ceia também é o momento de dizer: eu amo você, Jesus, e até morrer eu vou proclamar, porque Ele está vivo, vive entre nós. Que privilégio poder celebrar a ceia do Senhor. A nossa igreja tem um conselho. O conselho dessa igreja é composto por 5 pessoas. Uma delas não está entre nós, está fora do país. Mas nós temos 4 que estão aqui nesse lugar conosco. O presbítero Pedro, por favor, se aproxime. Rodrigo, aquele que tem se dedicado ao pastoreio dos nossos adolescentes. Pastor Marçal, que tem sido uma grande bênção de Deus em nossa vida. E eu também. Nós vamos ficar aqui na frente. Nós vamos tomar o pão. E eu queria que você viesse até aqui. Nós vamos partir o pão como símbolo de que Jesus foi partido por nós. E você vai vir aqui e vai tirar um pedaço desse pão e voltar ao seu lugar. Você também vai pegar um cálice e você vai esperar até que todos sejam servidos, porque essa não é uma ceia individual. Não existe ceia que seja individual. Toda ceia é um fenômeno da comunidade, porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Por isso, esse é um momento de discernimento espiritual. Não faça isso por capricho, porque alguém fez. Os seus olhos precisam ser abertos para entender o que Deus tem revelado a nós. Esse é um momento de reaquecer o coração na presença dEle. É um momento de que os nossos pés se voltam para o caminho e os nossos ouvidos se voltam para a palavra. E a nossa boca confessa: Ele vive, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o meu Senhor Jesus. Enquanto a gente canta essa canção, você pode participar desse momento. Thomas, quem pode participar desse momento? Nós fazemos questão de sempre explicar para vocês o que para nós é tão óbvio. Pode participar desse momento todos aqueles que são capazes de reconhecer Jesus. Aqueles discípulos de Emaús só reconheceram Jesus na mesa porque se encontraram com Jesus anteriormente.
Se você não teve um encontro com Jesus, se você ainda não professou a sua fé em Cristo Jesus, esse não é um momento seu. Porque a ceia do Senhor, para quem crê no Senhor Jesus, eu creio, Thomas, no Senhor Jesus, ainda não fui batizado, você precisa se batizar, mas a ceia já está disponível a você. Eu creio no Senhor Jesus, mas sou de outra igreja. Meu amigo, de que igreja você é? Porque Jesus só tem uma igreja. Só uma igreja que Ele fundamentou. Por isso, essa não é a mesa da Igreja Rio, é a mesa de Jesus de Nazaré. E entre os pecadores e a mesa da graça, nós não admitimos porteiros religiosos. Por isso, ao som de uma canção, com a consciência que o Evangelho nos dá, aproximemo-nos do pão e do cálice e da graça de Cristo Jesus revelada a nós. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te... Se você pegou, você já pode cantar com a gente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Obrigado, Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas Tu não és um Deus distante. Tu estás perto de nós, Tu és o Emanuel. Nós sentimos a Tua presença nessa manhã e Te adoramos, Jesus. Rendemos a Ti louvores, reconhecemos, Pai, quem Tu és. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Tu és a luz do mundo. Ah, Jesus, Tu és o bom pastor, Tu és a porta. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és a videira verdadeira. Nós Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus foi esmagado por nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Senhor. E nesse ato nós reconhecemos que Tu és aquele que alimenta a nossa alma. Comamos todos do pão. Será que você pode glorificar o Senhor? Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Enche esse lugar, Senhor. Aleluia. Vem, Senhor. Enche esse lugar. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Glorifica o Senhor. Abra a sua boca e diga quanto Ele é santo, quanto Ele é puro. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Aleluia. Digno de louvor. Glorifica o Senhor. Digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Semelhante modo tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que nós tomamos esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele voltará. Sim, Ele ressuscitou dos mortos, venceu a morte e voltará para buscar a sua igreja. E a cada cálice, a cada ceia, nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Esse não é o cálice da sexta-feira da tragédia. Este não é o cálice do sábado do silêncio e das dúvidas. Esse é o cálice do domingo de esperança, porque ressuscitou. E nós celebramos. Ressuscitou. Jesus, esse é o fruto da videira. Que em nós haja fruto da videira, que és Tu, para a glória do Teu nome. Tomemos todos do cálice. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Santo,
Cante mais forte, você puder. É o Senhor Deus poderoso, Digno, digno de louvor, tu és digno, Senhor. digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, Digno, Senhor. digno de louvor. Tu és digno. Digno de louvor. Só as vozes. Tu és santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Digno de louvor. digno de louvor. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. E toda a igreja diz: Deus abençoe vocês. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, em medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há. Mas